Então, eu vou passar um pouco sobre ergonomia, postura, pausas, conforto visual e relação do trabalho e vida pessoal. Bom, primeiro eu vou passar um pouco sobre a NR17, o que ela é. É uma norma regulamentadora que visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. O que é psicofisiológico? Tanto a parte física quanto a parte psicológica, porque, querendo ou não, a gente sempre tem que cuidar das duas e elas andam sempre juntas. Se o nosso corpo não está bem, a mente não fica também. Se a mente não está bem, acaba também descontando o nosso corpo. Então, eu vou passar um pouco sobre o mobiliário do posto de trabalho, que é sobre cadeira, mesa, tela, conforto visual, que é a parte de iluminação, pausas, que durante o trabalho, que alongar, caminhar, esvaziar um pouco a mente, e a relação trabalho e vida pessoal, que chega a nossa carga horária, o nosso almoço. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a postura. O que acontece? Normalmente, a gente tende sempre a ficar na posição A ou B. Na A, a gente acha que a nossa coluna é ereta, então a gente sempre força um pouco mais ficar nessa postura A, achando que é o correto, e acaba cansando, porque não é a posição correta. Então, quando a gente acaba cansando, a gente acaba tendendo a relaxar o nosso ombro um pouco para frente. Então, a A e a B, elas estão erradas porque a coluna aqui está ereta e a B está formando um C para frente. A nossa correta é a C. Por quê? Tá vendo essa curvatura aqui? A nossa lombar, ela já tem essa curvatura naturalmente. Então, quando a gente senta com a coluna ereta, a gente está forçando uma postura não natural do nosso corpo. Então, se a gente senta na postura A, B, a gente pode ter muitos problemas físicos, porque pode ter dor na lombar, dor de cabeça, hipercifose, que é essa postura do ombro para frente, a gente acaba ficando um pouco meio corcunda. E muitas das nossas dores de cabeça, que a gente tem algumas vezes no home office, acaba sendo disso. Então, nossa posição correta é a C. Para ajudar a gente a sentar nessa posição, o que a gente precisa fazer? Quando a gente vai sentar na cadeira, a gente tem que sempre primeiro jogar a bunda para trás, abrir um pouco a perna, numa posição mais natural, que fique uma angulação correta, e encostar as costas e o ombro lentamente, colocando para trás, igual na figura C. Se a gente senta primeiro de qualquer jeito, depois se adapta, a gente acaba notando que a gente fica mais cansado, porque não fica perfeita a nossa posição. Então, se a gente senta desse jeito, primeiro jogando a bunda para trás e depois adaptando o ombro e as costas, a gente vê que o nosso corpo já está numa posição mais relaxada, porque é o mais próximo do natural. Então, ele não fica tão forçado. Para ajudar a gente na postura, a gente tem bastante a parte de cadeiras, né? O que acontece? Nessa primeira, ela tem um encosto de braço, e aqui não tem a almofadinha para lombar. E a gente, toda vez que a gente vai sentar, às vezes a gente realmente esquece. Então, se a gente tem já uma cadeira que tem essa parte da lombar, já ajuda a gente a se forçar a ficar com a lombar correta. Se a gente não tem, dá para utilizar essa almofada, dá para comprar parte, é só colocar uma almofadinha. É baratinho, gente, é bem tranquilo. E também, que eu ia passar para vocês, sempre os pés no chão, nunca em cima da rodinha da cadeira, evitar deixar o pé cruzado, porque sempre corta a nossa circulação. Então, que nem muitas vezes a gente está trabalhando, a gente começa a sentir formigamento nas pernas, por conta disso, nossa circulação é cortada. Então, a gente sempre tem que ficar buscando uma cadeira que tem uma regulagem de altura. Muitas vezes, a minha mesa não me permite, então compra esse adaptadorzinho para pôr o pé em cima, por conta disso, da circulação. E aí você fala assim, Renata, mas eu não consigo, eu tenho que cruzar a perna, porque é um vício, sabe, ficar cruzando a perna, toda vez que eu vejo eu tô. Então, a gente sempre, a cada tempo, fica mudando, trocando a perna, também porque é prejudicial à nossa coluna, que fica sempre forçando mais um lado do que o outro. Então, se você realmente não consegue evitar, é bom fazer isso, ficar colocando um pouco, ficar trocando de pernas.
E assim, gente, a nossa posição perfeita do corpo normalmente sempre está ligada a 90 graus. Que nem vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Sempre a nossa perna, nossos braços. Então, sempre que vocês olharem, eu estou próximo a uma posição de 90 graus, sempre é o perfeito. Vamos ver a próxima. Aqui, agora um pouco sobre a tela, tá vendo? Aqui toda a posição correta da lombar, com ombros para trás, as pernas a 90 graus, o braço também, ó, se vocês repararem, 90 graus, porque sempre mais próximo do corpo, em 90 graus, a gente tende a ficar com o nosso corpo mais relaxado. Então, se vocês, que nem a gente faz aqueles exercícios da academia, que fica esticando os braços, que nem numa cruz assim, fica erguendo. Cansa bem mais do que os outros. Por quê? Está muito longe do nosso corpo e não tá no ângulo 180, a gente não está em 90. Então, por isso, toda vez que a gente vê isso aí, quanto mais longe do meu corpo e quanto mais aberto o grau, mais a gente vai cansar, vai mais demandar esforço do nosso corpo para a gente se manter naquela posição. E a tela, sempre entre 45 centímetros e 70 centímetros. Gente, Renato, mas eu não estou enxergando. Dá zoom, vai no oftalmo. Sempre tenta manter essa postura correta dos ombros, porque, querendo ou não, a gente fica muito tempo na frente do computador. Então, quanto mais a gente fica tendendo a ficar para frente, mais a gente acaba estragando a nossa coluna e os nossos ombros. Aqui, sobre a posição também de teclado e mouse, é aquilo que eu falei para vocês, sempre o mais próximo de uma posição neutra, 90 graus. A mão, quanto mais próximo do corpo, melhor. O mouse, tenta segurar ele sempre apoiando a mão em cima do mouse, nunca com a mão muito para cima, muito para baixo, e evitar muito movimentos, que nem aqui embaixo. Sempre tenta manter um pouco mais a mão nessas posições, por conta disso também, porque chega um momento, pouquinho tempo, não tem problema, mas chega naquele momento que a gente está 8 horas na frente do computador, 5 dias por semana, muitas vezes a gente ainda estuda, depois fica o final de semana na frente do computador, a longo prazo isso vai ser muito prejudicial para a gente. Bom, agora um pouquinho sobre as pausas. O que são as pausas? As pausas têm que ser feitas durante a nossa jornada de trabalho. E assim, o que eu sempre falo, quando a gente está no escritório, muitas vezes a gente tem essa pausa por conta de exercícios laborais, sai para tomar um cafezinho, fica um pouco na copa conversando, toma uma água junto. Então a gente acaba fazendo essas pausas, que são esses momentos longe do posto de trabalho, sem pensar no trabalho. E em casa, no home office, a gente acaba esquecendo. Muitas vezes a gente está sozinho, a gente acaba ficando o tempo inteiro só saindo do computador para almoçar. Então, o que eu dou uma dica para vocês? O que eu faço? Eu deixo sempre um copo de água comigo, não uma garrafa, um copo. Porque toda vez eu olho o copo, eu falo, tem que tomar uma água. Aí eu tomo a água, aí de repente eu vou olhar, eu vejo o copo vazio, eu levanto, vou até a cozinha, encho o copo e volto para cá. Porque eu me forço a fazer essa caminhadinha e aquele momento que você levanta da cadeira, sempre dá uma alongadinha, estica um pouco, porque querendo ou não, a gente cansa só de ficar sentado por conta da nossa postura, por conta também do nosso olho, não consegue ficar o tempo inteiro olhando para a tela. Então, é muito bom a gente fazer isso, se force. Eu tenho um cachorro, vai lá dar um abraço no cachorro um pouco, a cada um tempo, vai lá, dá uma caminhadinha, porque a gente precisa disso, não só a nossa parte física, mas também para a nossa parte mental. Porque muitas vezes a gente está trabalhando horas e horas, a gente fala assim, meu Deus, eu não estou conseguindo mais entender, eu estou lendo, para mim já não está mais fazendo sentido. Pega, faz uma pausa, pega 5 minutos, esses 5 minutinhos vai ser muito bom para você. Não vai ser prejudicial, é necessário para o nosso corpo, a gente não é uma máquina. Então, essa pausa vai ajudar nesses momentos que a gente fala assim, nossa, eu já não estou conseguindo mais pensar, eu nem sei mais o que eu estou fazendo. Pega, tira 5 minutinhos, pensa um pouco, fica olhando para o nada, não faz nada nesse tempo, toma uma água, fica olhando um pouco para fora, para o céu, depois você volta, você vai ver que a sua cabeça vai estar muito melhor, você vai conseguir resolver aquele problema. Por conta disso, a gente está
muitas vezes naquela exaustão, tentando pensar e acaba nada mais fazendo sentido. Então, nesses momentos, assim, é muito bom a gente fazer uma pausa. Agora, um pouco sobre conforto visual. O que é isso? A nossa parte de iluminação do lugar que a gente fica. Que nem, por exemplo, aqui tem as cores quentes, cores neutras e cores frias. O que são cores quentes? São entre 2.700 kelvins a 3.500 kelvins. Elas são cores mais próximas ao vermelho. Então, quanto mais quente uma cor, mais ela te dá uma sensação de relaxamento. Que nem é muito comum a gente ver em salas, estar quartos, porque a cor quente ela traz essa sensação de relaxamento, de descanso para a gente. Então, sempre a gente sente que se chega em algum lugar, tem uma cor um pouco mais puxada para o tom vermelho, a gente está um pouco mais relaxado, a gente sente mais acolhido. Por quê? Traz essa sensação de relaxamento. Então, no nosso caso, com o posto de trabalho, é a cor que a gente precisa evitar. Porque se a gente estiver relaxado, a gente precisa se forçar muito mais a ficar focada, a prestar atenção. Então, o que eu falo para vocês? Sempre busquem de cores neutras, são as cores mais puxadas de branco, para as cores frias, que é puxado com o tom azul. E vocês conseguem ver aqui. Por quê? A cor neutra já traz mais concentração, e a cor fria, ela proporciona muito estímulo, então a gente acaba ficando estimulado a prestar mais atenção. Que nem o que eu dou de exemplos para vocês. Não sei se vocês fizeram faculdade à noite, por exemplo. Quando a gente chega da faculdade, vocês olham assim na faculdade, é sempre parede branca e luz fria. Quando você chega na sua casa, você fica um bom tempo sem conseguir dormir. Você fica como se você ainda estivesse em estado de alerta. Por quê? Por conta da iluminação e das cores da parede, porque são mais ligadas às cores frias, cores brancas, que estimulam a gente a pensar, estimulam a gente a ficar focado. Então, muitas vezes eu sentia isso quando estava na faculdade. Eu chegava em casa, eu não conseguia muito dormir, porque você ainda estava lá estimulado, ainda ficar naquelas cores muito fortes em cima de você, no branco. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês o que seria um mundo perfeito, que é cores brancas e sempre com muita luz natural. Então, quanto mais luz natural, melhor, porque a gente também evita comprar muitas lâmpadas e é a melhor cor que tem, né? Aqui eu vou mostrar para vocês dois exemplos errados. Nesse primeiro, o cinzeiro está bem mais amarelado, então aqui está puxando mais para as cores quentes. E é aquilo lá que eu falei, vai trazer uma sensação de relaxamento e descanso. A gente vai ficar com sono durante o expediente. E aí a gente vai acabar ficando irritado porque você quer dormir. E aqui tá a luz bonitinha, clara. E só que o problema dela, que nem aqui a gente pode ver, tem uma luz direta no nosso rosto e a mesa, ela é bem espelhada. Então, às vezes, acaba trazendo ofuscamento, reflexo. E a luz direta no nosso rosto, para momentos rápidos, tudo bem. Mas a gente vai ficar 8 horas trabalhando, né? Então, fica muito tempo aquela luz direta no seu rosto, você acaba ficando irritado. E isso também não é bom. Então, sempre tentar evitar essa luz direta no nosso rosto e essas cores quentes. Bom, aqui vamos falar um pouco sobre relação trabalho e vida pessoal, né? A gente deve sempre nos atentar, sempre separar o momento de trabalho e a vida pessoal. Sei que é muito difícil, né? Principalmente em home office. E a pandemia a gente tem uma dificuldade de conseguir separar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal. E algumas vezes a gente acaba até passando do limite, ficando um pouco a mais, fazendo o trabalho um pouco a mais. Eu quero terminar. Você acaba passando um pouco do tempo, achando que isso ajuda no trabalho. Só que é um erro muito comum que a gente comete, porque o nosso corpo precisa desse descanso, principalmente a nossa parte mental. Então, logo nos primeiros dias, se você fizer isso 1, 2 vezes, você não vai sentir. Só que se você acaba fazendo isso por muitos dias, você vai perceber que você vai acabar ficando irritado,
tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, você acabar descontando esse estresse, essa carga muito alta em outras pessoas. E o nosso trabalho não vai ficar... A gente não vai conseguir dar o 100% da gente que a gente conseguiria dar quando a gente está descansado. Então, gente, tenta sempre fazer isso, no máximo 10 horas, porque a gente pode fazer no máximo 2 horas de hora extra. Então, são 8 horas por dia, e quando tem hora extra, são 10. Então, a gente respeita sempre essas horas por conta disso. A gente é muito necessário, principalmente para o nosso mental, ter esse descanso. Porque se a gente não faz, a gente acaba perdendo foco, a gente não descansa mais, e o nosso trabalho não rende também. E querendo ou não, okay, as pessoas que estão ao nosso redor acabam sendo prejudicadas, né? Porque o nosso cérebro não teve tempo para se desligar, então continua sempre exausto. O que eu digo para vocês? Pega, faz uma atividade ao ar livre, uma caminhada, uma corrida, andar de bike, natação, pilates. Natação, pilates, yoga, é muito bom, principalmente te ajuda na parte da nossa postura também. Então, assim, eu sempre digo para vocês isso, foquem muito em separar a vida profissional com a vida pessoal. Tenha esse limite. Fala assim, não, acabou meu expediente, acabou meu expediente. Final de semana, eu vou aproveitar minha família. Evita também ficar só vendo séries, porque se a gente fica só vendo séries, filmes, nossa mente continua trabalhando. Então, a gente não tem ainda esse tempo para terminar esse esgotamento nosso mental. Que eu falo, tenta um pouquinho, sai um pouquinho, passear com o cachorro, aproveita seus filhos, a família, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, querendo ou não, é muita pressão em cima de muitas coisas, muitas notícias ruins acontecendo, então a gente precisa disso, porque a gente está mais acostumado sempre a olhar os problemas físicos, que é uma dor de cabeça, eu me machuquei, do que a parte mental. A gente acaba deixando muito de lado essa parte. E a hora que a gente vê, já não tem muito mais volta, a gente já está próximo de um burnout. Então, nos primeiros sinais de estresse, irritabilidade, foquem nisso, foquem na saúde mental de vocês. Ter esse descanso é muito, muito, muito importante para a gente, principalmente nesse momento. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, todo mundo não muda. Agora eu tô com medo de ter falado esse tempo inteiro sozinho. Estamos ouvindo. Estamos te ouvindo, Rê. Obrigada. Deixei todo mundo em choque, galera? Nenhuma dúvida, Rê. Só na hora que você falou o negócio de cruzar as pernas, eu tava com uma cruzada aqui. Já Eu até descruzei tentei na hora. direito aqui também. Obrigada pelas dicas. Né, gente, se vocês tiverem algumas dúvidas, né, vocês podem me chamar, que eu consegui ajudar vocês. Estarei aqui, né? Rê, de quanto em quanto tempo é ideal a gente fazer uma pausa, assim? Tipo, tô 1 hora seguida, 2, 3, de quanto em quanto tempo aí é ideal? Então, Vini, normalmente, pela norma, é a cada 1 hora. No nosso caso, que a gente fica o tempo inteiro sentado, né? O tempo inteiro olhando para a tela. Cada 1 hora é bom a gente levantar um pouquinho, nem que seja um minutinho, sabe? Dar aquela alongada, parar um pouco de olhar para a tela. É a cada 1 hora, mais ou menos, Vini. Que é bom a gente dar essa mini pausinhas. E aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada na NHO, que é a norma de higiene ocupacional USE, que mostra um pouquinho sobre como a gente escolhe a parte de iluminação, né, que no nosso caso que é uma estação de projeto assistido por computador, escrever, teclar, ler, processar dados, que a gente tem que ter 500 lux.
E aqui tem um cálculo mais ou menos de lâmpada. Aí depois, se alguém quiser, me dá um toque. Mas eu trouxe mais por curiosidade de vocês, né? Sobre a parte de iluminação. Eu não entrei muito nessa parte, que às vezes pode ser que fique um pouco confuso. Mas se alguém quiser, fala assim, Renata, me ajuda aqui a dimensionar quantas lâmpadas eu preciso. Minha parede é de cor escura, eu vou precisar usar mais lâmpada. O meu piso é muito claro, então não precisa tanto. Meu piso é escuro, eu vou precisar de mais lâmpadas. Então, se vocês precisarem, podem contar com a minha ajuda. É uma parte bem legal, eu gosto bastante dessa parte. Mas outra, essa aqui é mais de curiosidade para vocês. Muito legal isso aí também. Envolve a altura também, Rê? Sim. Entra a altura aí no cálculo, né? Que setar as lâmpadas. Isso, entra bastante a parte do que o nosso pé direito aqui normalmente no O 2,5 Brasil. aí, né? Deixa eu ver, agora que eu nem tô enxergando, eu tô muito longe. Não, Vini, que assim, Não é não. não, tem outra parte do cálculo um pouco mais complexa. Uhum. Porque normalmente o nosso pé direito aqui no Brasil é de 3 metros, que é a altura do chão até o teto, né? O pé direito. E a gente tem que medir, quando a gente vai fazer um cálculo direto de lâmpada assim, em cima de uma nossa mesa, estação de trabalho, a gente tem que ver a altura do teto até a nossa mesa, no nosso caso. Daí é um pouco mais complicado essa parte de cálculo. Uhum. Que eu vi 2,5 ali, imaginei, mas não é o resultado da conta ali. Uhum.